Oi, lindinhas! Tudo bem? Então, no vídeo de hoje, vim compartilhar com vocês o meu dificílimo, mas saiu, top 5 de bases favoritas de todos os tempos. Fiz já um top 5 de bases há um tempo aqui no canal, mas é o top 5 de bases nacionais. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês verem, são bases que eu gosto muito. E no top 5 de hoje, eu realmente queria escolher bases assim que eu gostava muito, e foi muito difícil, porque uma das coisas que eu mais tenho na maquiagem, é base. E eu me dei conta de que as 5 bases que eu escolhi são importadas, mas esse vídeo não é um top 5 bases importadas, não deixa de ser, claro, mas a intenção não era pegar só base importada. Pra ser bem sincera com vocês, eu abri minha penteadeira, olhei tudo que eu tinha e só peguei as bases que eu mais uso, seja em mim, seja pra trabalho, seja em cliente, seja em curso. As bases assim mais pica, com perdão da palavra aí, de todos os tempos pra mim. Eu me dei conta de que nenhuma delas tem resenha aqui no canal. Então, se vocês quiserem ver uma resenha bem detalhada, com prós e contras pra minha pele, pra outras peles, me contem aqui embaixo. Eu não vou fazer por ordem de preferência, tá? Nenhuma daqui é mais preferida que a outra. Eu tô mostrando bem aleatoriamente mesmo. A primeira tem resenha, eu falei que não tinha, mas tem resenha, que é a NARS All Day Luminous. Trava-língua praticamente essa base aqui. Que é uma base líquida, muito líquida, tipo, super fluida mesmo, e que não dá nada pela... Opa, eu sempre faço isso. Isso aqui é um defeitinho dela, tá? Porque ela tem um pump ali, mas o pump sempre gruda na tampa. E aí tu vai abrir a base e faz essa lambança, porque eu já desprendi o pump, rosquei na tampa. É uma base muito líquida. Essa aqui não é a minha cor de agora, tá? Ó, ela é muito líquida. Mas aí tu vai aplicando ela com batidas, ela rende muito. Esse pouquinho aqui, se tu aplicar com kabuki, principalmente, tu consegue arrastar bem. E a espalhabilidade dela é ótima, cobre muito também. E por ela ter esse aspecto super leve, parece que ela não vai cobrir. Mas não precisa colocar muito produto, porque se tu começa a colocar muito produto, a camada dela não fica tão bonita. Fica aquela coisa mais massa corrida mesmo. Pra mim, o bonito dessa base é justamente isso. É essa cobertura bem fininha, que não é agressiva, que não vai acumular nas tuas linhas. Se tu tem uma pele mais madura, com não tanta linha de expressão, vai dar certo pra ti. E por mais que ela seja sequinha, por ela ter essa textura fina, ela ainda funciona. Ela funciona, eu acho que pra maioria de tipos de pele. Talvez uma pele muito seca vai ter um pouquinho mais de problema, porque ela seca bem, ó, na pele ela fica realmente bem mate. Mas pra quem tem pele mista, normal, oleosa, eu acredito que ela vai dar muito certo. E até se tu tem pele oleosa é legal, porque como ela é fininha, ela não te dá aquela sensação de ter muito produto no rosto. E por isso eu também gosto de usar ela no verão, que ela cobre muito, mas é leve. O cheiro dela também é ok, cheirinho de base, não tem nada de mais nem nada de menos. Ela não tem FPS, ela não estoura, tá? Ela vem com 30 ml, tamanho padrão de base, e o ponto negativo dela é que ela é muito cara. Eu acho que talvez das bases que eu vou mostrar agora pra vocês, essa seja uma das mais caras, então eu só compro quando alguém traz de fora pra mim ou quando eu vou viajar, mas é uma base que pra mim vale muito a pena. Produto de pele pra mim é investimento mesmo, é uma das áreas da maquiagem que eu acho que vale mais a pena investir se tu quiser, porque a gente tem bases baratas, nacionais ou não, e gringas, importadas, baratas também, muito mais baratas do que essa daqui, e aí é questão de gosto, questão de tu ver o que tu precisa no momento também. A segunda base que eu vou mostrar é a Estée Lauder Double Wear, da Estée Lauder. Essa base eu comprei na viagem, a primeira vez eu recebi ela de uma loja gringa, me apaixonei demais, e aí viajei no passado e comprei. Essa aqui terminou, pra vocês sentirem o drama, ó. Gente, terminou, eu usei toda a base, toda, não tem mais nada aqui. E essa base também é um pouco mais fina, um pouco mais líquida. Quando tu tira ela assim da embalagem, ela até escorre demais. Um ponto negativo, que eu já começo falando dela, é que ela não tem pump, então esse dosador é muito ruim, acaba desperdiçando o produto. Mas ela é fina, ela é fluida, mas não tanto quanto a base anterior. Bem mais encorpada até do que aquela, mas muito menos encorpada do que bases de cobertura alta. E ela tem uma cobertura muito boa, é uma cobertura de média pra alta. Se tu quiser, tu consegue construir, ela tem capacidade de construção. Ela fica bem sequinha na pele e ela dura muito tempo. Eu esqueci de falar isso sobre a base anterior também. A da NARS também dura muito. O preço dela também não é dos mais baratos, mas lá fora eu comprei por $39. Mas o ponto negativo é que aqui no Brasil eu não sei onde vende, eu acho meio difícil de encontrar essas bases, os produtos da Estée Lauder de modo geral, e não sei quanto custaria aqui, mas lá fora é esse preço. E, gente, vale muito a pena se tu viajar, se tu quiser uma base com essas características que eu falei, investe, porque ela é demais. A terceira base é a Born This Way, da Too Faced. Eu não dava nada por essa base, eu via muita gente falando dela, que, como o nome já diz, nascia assim, né, que é pra ser uma base que ela cobre, ela tem capacidade de cobertura, ela disfarça suas manchinhas, mas tem um acabamento tão natural quanto o de quem nasceu com a pele daquele jeito. E ela realmente é assim, ela é uma base muito natural, ó, ela é bem líquida, pode ver que ela escorre.
Saiu. Ó, e quando a gente espalha, a gente vê que ela não é uma base, assim, muito seca. Ela tem um certo brilho, tá? Na pele, ela dá um certo brilho na pele, ó. Mas ela também não é mega hidratante, nem é mate. Eu diria que ela é um meio termo entre as duas, mas ela faz uma pele muito bonita. A pele fica viçosa, fica com cobertura, mas fica muito leve, fica muito natural e ela não tem protetor solar também, tá? A minha cor, pra quem quiser saber, é a Vanilla, dá super certo aqui pro meu tom de pele. E falando dessas outras duas que eu esqueci, eu sou Cool Vanilla, 2CO Cool Vanilla na Too Faced. E na NARS, essa daqui não é bem a minha cor, tá? Mas a minha cor é Delville 4. Se eu não me engano, essa daqui é um pouquinho mais escura. Quarta base, que eu não sabia se eu colocava aqui, porque não é uma base que eu tô usando tanto ultimamente, mas é uma base que eu já usei tanto na vida que eu achei que seria injusto não colocar ela aqui, que é a Studio Fix da MAC. Eu uso ela muito em curso, eu uso ela muito quando eu maquio ainda, nas raras vezes que eu maquio, mas em mim mesma eu tô usando mais outras bases. Eu acho que até por ter usado ela por tanto tempo eu já quero descobrir outras coisas, que é a Studio Fix da MAC, queridinha de muita gente. A minha cor é NC20, tá? Fica um pouquinho escurinha, mas eu prefiro, porque a NC15 eu acho que me deixa muito branca. É uma base que meio que divide opiniões, tem gente que ama pela cobertura dela, tem gente que acha ela muito grossa, muito pesada. Eu acho que não é uma base tão versátil, porque sim, ela cobre muito, é uma base que tem uma cobertura mais espessa, ela não desliza tanto na pele, tu até consegue esticar ela bastante na pele se tu quiser, mas ainda assim a cobertura dela é potente, porque ela é uma base de cobertura forte, não adianta. Então, pessoas que não gostam desse tipo de cobertura ou pessoas que têm pele madura, eu não indico, porque ela marca muito as linhas de quem tem pele madura, e se tu não gosta muito de cobertura, nem preciso dizer que essa não é a base pra ti. Ela tem um acabamento mate, mas eu acho que ela também dá um brilho, uma luminosidade na pele. Não é brilho, é um leve viço, não fica aquele mate esturricado que eu gosto muito. A mesma coisa acontece com todas as bases que eu mostrei pra vocês, tirando a Born This Way, que já é naturalmente um pouco mais iluminada, mas até a NARS, que é mate, também reflete uma luminosidade, como o nome dela mesmo já sugere. A Studio Fix também faz isso, só que ela não é tão versátil por causa dessa questão dela ser uma base mais grossa. É uma base incrível, é muito boa. A duração dela, pra mim, é boa. Não é a melhor das que eu vou mostrar aqui pra vocês, mas é boa, uma duração ok. E por fim, uma das minhas queridinhas, gente, eu amo essa base, sério, eu amo. Eu descobri essa base quando eu fui dar um curso em Santa Catarina, e a moça que me levou pra dar o curso tinha ela pra vender e eu usei na Modelo, que eu maquiei. Gente, pra quê? Pra quê? Sério, eu preferia voltar no tempo e nunca tê-la conhecido. Não, mentira, gente, valeu a pena. Vale a pena. Eu tô falando da Double Wear Maximum Cover da Estée Lauder também, que é no caso é a mesma coisa que essa daqui, né? Só que é a cobertura ignorante máxima. Essa é a cobertura ignorante, essa é Ignorante Master Browser. Essa base é a base com uma maior cobertura que eu já usei na vida. A da Kat Von D, que também tem muita cobertura, talvez brigue com ela pau a pau, mas o acabamento dessa daqui me ganha, porque ela tem um acabamento extremamente aveludado. Ela deixa uma pele de pêssego, uma pele de veludo mesmo, e ela cobre tudo o que ela tem que cobrir. Eu acho que vale muito a pena uma resenha dessa base aqui, se vocês quiserem. Das outras também, mas essa é uma base diferenciada mesmo. Eu não conheço uma base com o mesmo acabamento que essa daqui tem. Ela tem SPF 15, tá? E ela é uma base que diz que é pro corpo e pro rosto. A minha cor é 3W1 Tawny. E a única coisa que eu não gosto nessa base, vou tentar mostrar pra vocês aqui, ó. Ela é bem concentradinha, tem muita luz aqui na minha frente, antes de se estourar, vocês me perdoem. Ó, ela não é massa corrida. Quando tu aplica ela não é grossa. Não é isso que eu não gosto, tá? Isso eu amo. Ela não é grossa, ela dá um acabamento assim fenomenal, sério. Deixa eu baixar a luz pra vocês verem, porque é uma loucura o troço. Eu espalhei bem, então ela nem tá com a cobertura total dela, tá? Mas ela cobre demais. Só que a única coisa que eu não gosto nela é que ela não gruda na pele como a outra da Estée Lauder que eu mostrei pra vocês. Eu já usei essa base em encontrinhos, onde eu vou abraçar muitas pessoas, beijar muitas pessoas, e eu fiquei sem base nessa região do rosto aqui. Então a duração dela é boa, tá? Se ninguém encostar em mim, ela dura o dia inteiro, mas a fixação, se tiver atrito na região, ela acaba saindo um pouco, bastante, porque eu fiquei completamente sem base, então não vamos aliviar pro lado da base, né? Ela sai mesmo. Mas eu acho que todos os outros pontos dela super compensam, porque é uma base que, como eu disse, nenhuma dá o acabamento que ela tem, a cobertura que ela me dá, sem parecer massa corrida, eu amo
demais. Eu acho que se tu tem uma pele normal, mista, até uma oleosa moderada, tu vai gostar dela. Se tu for muito oleosa, talvez tu não goste. Ela tem um acabamento mais sequinho, mas esse problema de fixação dela talvez não seja tão confortável pra ti. E se tu tiver a pele muito seca, acho que não é a opção mais legal, de repente, tu apostar numa base mais fluida, que tenha mais componentes hidratantes pra compensar, né, esse fator de ressecamento. Se tu tiver pele madura, gente, isso pra mim é meio que uma regrinha, tá? Sempre procura bases mais leves, não necessariamente leves de cobertura, mas com uma textura leve, com um acabamento um pouco mais hidratante, porque elas vão marcar menos as tuas linhas. Essa daqui não é exatamente isso, tá? Então eu não recomendaria. E essa base também não é tão cara, essa eu também paguei $39 na Macy's, nos Estados Unidos, quando eu viajei pra lá. Eu acho que é um preço bem justo, ela vem com 30 ml. Então, 30 ml, padrão normal de base. É uma base que tem um rendimento muito bom. Então, pra mim, também vale muito a pena. Aqui no Brasil eu não sei onde você pode encontrar, mas com certeza vai ser mais caro do que se comprar lá fora, né? Isso não tem dúvida. Então é isso, gente. Esse foi o meu top 5 de bases da vida favoritas Evo. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Pra conhecer um pouco melhor esses produtos importados esse ano, quero trazer um pouco mais esse assunto aqui pra vocês, sem perder o foco, claro, de produto baratinho, que sempre vai ser o nosso foco. Mas acho interessante, porque quando a gente quer investir num produto, eu pelo menos quando quero investir em um produto é muito caro, a primeira coisa que eu faço é procurar informações, opiniões, resenhas, vídeos falando daquele produto pra ver se realmente vale a pena. Por hoje é isso então, espero que tenham gostado. Se tu quiser ver mais edições de top 5 de corretivo, sombra, iluminador, de tudo, clica muito em gostei aqui pra mim e comenta pra eu saber que eu faço pra vocês, tá bom? Por hoje é isso, um beijo do tamanho do Rio Grande e até os próximos. Tchau, tchau!